Chegando para vocês a aula de número 10 do Boombox JBL, e nessa aula nós vamos estudar o circuito liga e desliga desse aparelho, cuja função é encarregada pelo CI lógico, que é esse CI aqui, ó, que aparece bem no meio do esquema. Então esse circuito integrado é responsável pela função liga e desliga do aparelho, inclusive ele vai ligado na tecla Power On Off diretamente, como vocês podem observar. Então, entre outras coisas, ele vai ligar e desligar o conversor booster da bateria quando não tem a rede elétrica, não tem a fonte externa. Daí ele tem que ligar o conversor para ele transformar a tensão da bateria num outro valor, em torno de 17 volts, que vai ser chaveado por um transistor e vai alimentar o CI de saída de áudio. E quando ele tem a bateria, ele tem que manter esse conversor aqui desligado, porque quando está na rede elétrica, né, quando está na fonte externa, não precisa da bateria para alimentar a saída de áudio, tá? E, além de tudo, ele troca algumas informações com o processador de BT, como vocês podem observar, tá? Então, para acessar esse CI lógico, ele é um CI relativamente pequeno, tá vendo aqui, ó? É um CI que tem poucos terminais, ele tem a alimentação dele, de standby, a tensão de standby, que vem desse regulador low dropout, né, esse regulador linear. Ele transforma a tensão da bateria de 7,5 volts em 3,3 para alimentar esse CI. Esse CI é o primeiro que deve ser alimentado para o aparelho poder ligar. E aí o que acontece? Nós temos aqui várias funções que ele vai desempenhar. Como eu falei para vocês, ó, ele tem a chave liga e desliga, a Power Key. Tá vendo aqui, ó? Power Key. Bem nesse conector. Ó, Power. Tá aqui já. Ó, essa chave aqui, ó. Essa chave aqui, que também recebe a tensão de 3,3 de standby. É a chave que vai ligar ou desligar a alimentação do terramento. E aí a gente vai ter ou nível alto ou nível baixo nesse ponto. E aí o aparelho vai ligar ou desligar. No caso aqui, quando a gente liga a chave, esse pino power aqui vai para nível baixo para ligar o aparelho. Então, ó, power, aqui é a chavinha, a teclinha de ligar. Vem para cá, conector. Conector vai para o power key. E aí vai direto para o circuito integrado, tá vendo? Muito bem. O circuito integrado, ele tem, além da função liga e desliga, ele tem a função multi também. Então vamos começar aqui, ó. Função Power On, que é para ligar e desligar esse conversor aqui, ó. Esse conversor, ele, a partir da tensão da bateria, ele vai gerar 5 volts. Essa tensão de 5 volts vai ser convertida em 3,3, ou seja, todas as tensões que saem desse circuito integrado vão alimentar outros circuitos do aparelho. Então, quando nós temos o Power On, nível alto aqui, liga o circuito integrado, e aí a gente tem a liberação dessas tensões aqui para o aparelho funcionar. Tá? Então, a função aqui, ligar e desligar o aparelho. Tá bom? Muito bem. Aqui a gente tem uma outra função que vai habilitar uma tensão no processador de BT. Esse VREG Enable aqui, ó. Tá vendo? Ele vai habilitar a saída ou a geração desse 1,8 volts aqui, tá vendo? 1,8 volts. Ele tem um regulador interno. Esse regulador interno, ele vai alimentar o processador central e depende do comando daquele CI lá, para nível alto. Ele habilita o regulador de 1,8 e aí ele pode alimentar o processador interno dele. 1,8 sai daqui, ó. Como eu falei para vocês, para ser aquele sensor do termistor da bateria, que a gente já viu, tá? Então, esse comando vai liberar essa fonte de 1,8 do BT, no processador de BT. Portanto, se não tiver essa fonte, verificar esse comando aqui, ó. Esse VREG aqui, Enable, né? Ele vai habilitar essa tensão de 1,8 volts, que vai servir também para alimentar as memórias dele. Muito bem. Ele tem aqui, ó, o Power On Off daqui. Isso aqui vai para o processador de BT, ó. Power On Off vai para o processador de BT.
para ele poder ligar ou desligar. E ele tem um comando que sai dele, ó, que é o Power Off Ready. Ou seja, quando ele está pronto para desligar, ou quando esse pino aqui vai para nível alto, ele vai fazer com que esse CI se desligue. Tá? E o processador de BT pode desligar por uma série de razões. Inclusive, alguma falha no sistema, alguma coisa assim, tá? Então, o Power Off Ready vai entrar aqui, ó. Então, é um CI muito simples, ele não tem muita coisa. Ó, ele tem o detector de tensão contínua, o DCDET, aqui, ó. Que vai aqui, ó. Vai pro processador BT, tá? Ele tem a função multi também, ó, o DCBIAS. Esse DCBIAS aqui, como eu já expliquei para vocês, é para ligar ou desligar o conversor step-up lá da bateria para a etapa de áudio. Mas, usando aquela função que eu falei para vocês, né? Aquela tensão lá desse circuito aqui, ó, dos operacionais, o limitador de pico, né? O limitador de pico é utilizado quando o aparelho está funcionando na bateria, o sinal não pode passar de um determinado valor, porque senão ele vai desligar nesse ponto A, ele vai desligar esse ponto DCBIAS aqui, ó. Ele vai desligar, vai passar para nível baixo. Passando para nível baixo, ele vai desligar esse CI aqui, tá? Então, quando o sinal passa de um determinado valor, esse DCBIAS zera, desliga esse integrado aqui e aí desliga a alimentação da saída de áudio, tá? Então, esse CI aqui também é responsável por desligar o CI de saída de áudio quando o nível de sinal ultrapassar um determinado valor, mas quando ele estiver trabalhando na bateria, tá? Porque na bateria tem a questão do consumo. Legal? Muito bem. O Power On Off, já falei para vocês, o DCBIAS desliga o conversor da bateria para alimentar a saída de áudio, se o sinal passar de um certo valor. A linha que habilita o regulador interno do processador de BT, o circuito liga e desliga propriamente dito, e o multi aqui, ó, multi request, aqui é a função mudo do aparelho, né? Então, quando esse aqui vai para nível alto, ó, o processador de Bluetooth vai fornecer o comando do mute, ó, amplificador mute aqui, tá vendo? E vai mutar o amplificador de potência, tá bom? Então vem o comando lá daquele CI e na hora, por exemplo, que você liga o aparelho ou desliga o aparelho, vem uma requisição para o CI processador de BT mutar o amplificador de áudio, para você não escutar barulho no alto-falante na hora que você liga ou desliga o aparelho, tá bom? Por exemplo, quando você está tocando música, você passa de uma música para outra lá na função Bluetooth, ele também deixa o aparelho no modo mute, cortando a saída de áudio, essa saída e a outra também, tá? Muito bom. Muito bom. Então, esse circuito integrado, basicamente, ela tem as funções. Ó, resumindo, ele vai ligado na chave liga e desliga. Através dessa chave, ele vai ligar e desligar o aparelho, como eu falei para você lá no regulador. Ele vai ligar e desligar o processador de Bluetooth. Ele vai habilitar a tensão do regulador interno de 1,8 do processador Bluetooth. Ele vai fazer o aparelho entrar no modo mute através do processador Bluetooth, né? Ele vai dar um comando para o processador mutar o áudio na hora que você liga ou desliga o aparelho, tá? E aqui, se acontecer alguma coisa errada que o processador de BT detecta, ele vai ativar esse pino aqui, o Power Off Ready. Aí esse CI aqui vai desligar o Power Off, vai requisitar o mute para não fazer barulho, tá? E vai desligar a alimentação e vai desligar o processador de BT, tá? E o DCBIAS, ele tem a função de desligar o CI conversor DC-DC, o step-up, lá da bateria para alimentar a saída de áudio quando o sinal ultrapassar um determinado valor na bateria, tá? Pessoal, isso aqui são proteções. Isso aqui não é Zener, tá, pessoal? Isso aqui não é diodo Zener, tá? Isso aqui são só
proteção contra algum faiscamento, alguma coisa aqui na linha de... Isso aqui podem ser centelhadores, né? Os centelhadores, se tiver alguma faísca aqui, vai para terra e não prejudica o CI. Lembrando que esse CI aqui, ele tem várias funções digitais e analógicas internas. Então a gente chama ele de um CI lógico. Ele não é um microprocessador, ele não é um microcontrolador, porque ele não tem um programa que ele roda para executar as funções aqui. Ele executa as funções através de portas lógicas, registrador de deslocamento, flip-flops, ou seja, esses circuitos internos. Eles não precisam de programação para funcionar. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, onde você aprendeu as funções desse CI, que é o liga e desliga. Ele é um processador, ele é um lógico, um CI lógico, não é processador, né? Ele é um CI lógico com a função do liga e desliga e do mute na hora que liga e desliga o equipamento. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula, que vai ser a número 11, a gente vai falar um pouco mais sobre outros comandos do aparelho envolvendo o processador de BT e aqueles extensores I/O. Tá bom? Então nos vemos aqui na próxima aula.